Muito bem, estamos de volta. Vida e Saúde trazendo um assunto pra lá de especial hoje, Botox. Olha só, as primeiras pesquisas sobre o Botox surgiram no século XIX, só que ele só foi liberado para uso em 2002, um tanto quanto recente, né? De lá para cá, ele se tornou queridinho de muitas mulheres que lutam para rejuvenescer a pele. Porém, antes mesmo de ser utilizado para fins estéticos, a toxina botulínica era usada para tratar diversas doenças e atualmente o Botox é um importante aliado nas áreas da neurologia, dermatologia, urologia e fisiatria também. E a gente quer entender melhor sobre essas propriedades medicinais dessa toxina e a gente convidou aqui para falar sobre o assunto a dermatologista a doutora Cristiane Kaffler. Doutora Cristiane, você é a pessoa mais indicada para estar aqui com a gente hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite e para falar dos tantos usos diferenciados do Botox. Tudo bem? Tudo bem, Peru. Prazer estar aqui com vocês novamente. Na verdade, esse é um tema que me agrada muito, porque muitas pessoas desconhecem e às vezes a gente pode abrir a cabeça dessas pessoas para procurarem um tratamento para ajudar em outras doenças que as pessoas nunca imaginariam que esse Botox seria capaz de resolver, né? É verdade, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar sobre o Botox. E eu queria que você explicasse para a gente hoje, ampliando o conceito da palavra, o que é o Botox. Bom, Botox é o nome comercial, a gente chama de toxina botulínica e ela veio de uma bactéria. E essa bactéria produz essa substância que causa paralisia muscular. Exatamente isso. Os índios antigamente já usavam na ponta da flecha essa toxina para paralisar o bichinho, para ele não correr quando eles faziam a caça. Então, essa toxina ela entra dentro do músculo e paralisa. No caso da estética, ela paralisa a musculatura para deixar uma ruga mais amenizada, nesse sentido, mas existem outras aplicações em que a gente usa o Botox para paralisar o músculo. Tá. Então, em que situações clínicas a toxina botulínica seria utilizada com a finalidade de promover esse relaxamento muscular? Além dessa questão das ruguinhas aí que a gente tanto gosta, né? Com certeza. Por exemplo, se a pessoa tem uma retração muscular secundária, por exemplo, a um AVC, se ela teve um AVC, ela não consegue movimentar corretamente um membro, por exemplo. Certo. E esse membro atrofiando, o músculo vai ficando rígido, duro, e aí ela não consegue movimentar. Com isso, se ela faz a aplicação da toxina, essa toxina faz um relaxamento do músculo e isso possibilita um novo movimento, entendeu? Então, a gente usa para AVC, a gente usa para um vaginismo, depois a gente vai ampliar esse conceito, a gente usa para pacientes que têm hiperidrose, um aumento da sudorese, a gente usa, por exemplo, para pacientes que têm paralisia cerebral, aquelas crianças que sofrem na hora de fazer a fisioterapia. Existe uma gama, Teru, de indicações extraoficiais, para quem não conhece, para aplicar toxina botulínica. Ô, doutora, a nossa equipe está animada, preparou aqui várias seringas, vocês chamam de unidades aí, né? Porque como é que é aplicada, como é que vocês decidem a quantidade dessa toxina para ser aplicada, doutora? Olha só, quantas seringas a gente tem aqui. Uau, quero ver quem vai receber essas seringas aí. Se for uma musculatura fininha, delicada, como a musculatura facial, a gente usa uma dose mais baixa. Se for uma musculatura grande, por exemplo, o músculo posterior da coxa, que é um músculo enorme, ou um músculo importante do braço, aí precisa usar uma dose muito grande. Às vezes, Teru, a gente usa 3 frascos em um segmento muscular, entendeu? E ela é aplicada diretamente no músculo, doutora? Diretamente no músculo. A aplicação correta da toxina botulínica é intramuscular. Agora, isso me leva a pensar que podem surgir também acidentes. Se uma pessoa não conhece corretamente a anatomia, né? Ela pode aplicar com uma intenção e ter um resultado inesperado. É fato, Teru. Por exemplo, se você aplicar em uma região errada da face, o paciente pode ficar com uma pitose palpebral, ou seja, não conseguir abrir direito o olho, então ficar com aquele olhinho baixinho. Ou senão ela pode, por exemplo, fazer aplicação para diminuir o bruxismo, e se aplicar uma quantidade muito excessiva,
a pessoa pode não conseguir mastigar alguns alimentos. Por exemplo, não consegue alface, não consegue mastigar a carne, ou se aplica em alguma outra localização, ela pode ficar sem a produção devida da saliva, entendeu? Então fica com a boca seca. Existem algumas complicações relacionadas à toxina, sim. Então, olha, antes da gente falar agora de quais doenças, né, as principais podem se beneficiar dessa aplicação, é bem importante que o profissional a fazer a aplicação seja um profissional treinado, qualificado, preparado para isso, né, doutora? Bem qualificado, Teru. Não adianta fazer um curso de um final de semana para querer aplicar Botox. Não existe isso. A gente tem que estudar profundamente a anatomia, o plano de aplicação. Não pode aplicar dentro de vasos, tem que aplicar exatamente no músculo e tem que aplicar a quantidade de unidades exata para cada localização muscular. Vamos às aplicações, vem pra cá. A gente não vai falar de botox para rugas hoje, que isso você pode discutir com o seu dermatologista. A gente quer falar agora de botox para, olha aqui, hiperidrose. Quais são os resultados esperados nesse caso, doutora? Teru, quem tem hiperidrose tem uma sudorese excessiva. Forma aquela famosa pizza super desagradável, ou às vezes vai escrever, fazer um vestibular, por exemplo, e não consegue nem pegar na caneta, porque a mão fica escorregando. Vai usar uma sandália, mas o pé não para na sandália porque ele escorrega para frente, de tanto que o pé sua, a axila sua. Então é uma coisa muito incômoda, né? Certo. E aí aplica a toxina botulínica na axila, a gente pode aplicar nos pés, a gente pode aplicar principalmente nas mãos, e isso traz uma ótima qualidade de vida para o paciente, porque ele consegue ficar aí mais ou menos 1 ano. Uau! Legal, então. Maior do que nas outras indicações clássicas, né? Porque aqui a gente não está paralisando músculos enormes, a gente está paralisando a glândula que faz a sudorese, né? Então, a gente acaba tendo uma durabilidade muito maior do produto. Muito bom. Vamos para essa outra aplicação aqui, ó, doutora. Vaginismo, um problema incômodo para muitas mulheres. Primeiro, de difícil diagnóstico e também de difícil tratamento, mas o Botox pode ajudar. Olha, Teru, a primeira paciente que eu apliquei para vaginismo, ela estava num sofrimento, ela ia casar e ela estava assim numa condição em que ela falou: como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho condições de ter relação sexual. Eu tenho uma vagina totalmente fechada e ela não possibilita o ato da penetração no ato sexual. Então, ela falou assim: vamos tentar tratar, me ajuda. E aí eu fiz essa aplicação, estudei como que seria as aplicações. Eu não tinha experiência, estudei e fui e fiz. Teru, a vida dela foi outra. Após o casamento, ela falou que essa única aplicação possibilitou que ela tivesse uma relação sexual normal. Porque o que é o vaginismo? É uma contração totalmente involuntária da musculatura vaginal e impossibilitando o ato sexual. Olha só, então a gente vai falar de uma outra aplicação agora aqui, que também tem a ver com contração de musculatura e com dores, doutora, que é o bruxismo, aquele ato de apertar os dentes. As pessoas mais nervosas, mais ansiosas, mais tensas, elas não conseguem relaxar a musculatura da mordida enquanto dormem, principalmente. Quando a gente dorme, a gente deveria relaxar a musculatura. Porém, essas pessoas ficam com aquela contração involuntária e muitas pessoas quebram a plaquinha que o dentista faz, quebram até o dente e tem muita dor, principalmente a dor de cabeça. Porque imagina, um músculo que não relaxa, ele fica lá contraído a noite inteira e algumas pessoas, além do bruxismo, da contração, elas fazem aquele ranger dos dentes e fica no outro. Isso causa muito desconforto, dor de cabeça, cansaço, né? Um cansaço crônico, porque não relaxa, né? E aí a gente usa a toxina botulínica nessa musculatura que chama masseter, que é a musculatura principal da mastigação. Alguns casos a gente aplica até na musculatura temporal também. E aí o paciente aprende a relaxar obrigatoriamente, né? Durante o ato do sono, e isso melhora muito a qualidade de vida, principalmente a dor de cabeça. Doutora, agora, assim, a gente está falando, você falou, por exemplo, aí no caso de hiperidrose, os resultados podem ser ali de até 1 ano, né, de segurando ali aquele suor. Vaginismo, quanto tempo aproximado? Olha, as 2 experiências que eu tive na aplicação com vaginismo, as pacientes curaram. Olha, então, foi que legal. inicial,
A segunda paciente já era casada e ela nunca tinha tido, casada há 1 ano, nunca tinha tido relação sexual na vida. E depois da aplicação, ela conseguiu relaxar, associou a fisioterapia e aí não precisou nunca mais, as duas curaram. Uau, olha que legal. Então, eu estou entendendo que você não está só relaxando a musculatura, mas de repente você está resetando essa musculatura. Exatamente, você resetou a musculatura e ela aprendeu a viver naquele relaxamento e depois acostumou, entendeu? Durou ali mais a toxina deve ter durado uns 4 a 6 meses, mas aí ela acostumou e aí depois daquilo nunca mais precisou aplicar. Olha isso, gente, transformação de vida através da toxina botulínica. Vamos ver mais uma aplicação, gente. Espasmo hemifacial. O que é isso, doutora? O nome é difícil, né? São os famosos tiques nervosos. Tem pessoas que têm tique na hora de ficar piscando, tem pessoas que têm tique de puxar um cantinho da boca, e esses tiques realmente incomodam, né? Porque principalmente eles surgem quando a pessoa fica mais tensa, mais nervosa, vai apresentar algum trabalho, vai fazer uma entrevista e de repente começa a repuxar. E isso é uma contração involuntária e rápida da musculatura facial. Nesses casos, a gente busca essa musculatura, faz a aplicação da toxina botulínica e resolve o problema, né? Muitas vezes a pessoa também pode aprender com essas aplicações, aí reduzindo os tiques. Nesses casos, dura um pouco mais, não seria só uma aplicação, às vezes 2, 3, mas já consegue melhorar até que chega uma hora que pode até ficar sem tique. Qualidade de vida, problemas emocionais, olha quanta coisa essas aplicações podem ajudar o paciente. Vamos ver essa daqui, olha. Essa daqui é difícil. Enxaqueca. Eu conheço pessoas que realmente fariam tudo, doutora, para se livrar das dores e também do incômodo das enxaquecas. Teru, o que é enxaqueca? Enxaqueca é uma dor de cabeça, geralmente forte. Ela pode ser precedida ou não por um aviso. Por exemplo, a pessoa começa a enxergar uns pontinhos brancos ou ela fica intolerante à luz, ela já sabe que a dor vai aparecer. Às vezes, alguns alimentos desencadeiam a enxaqueca, Teru. Tem gente que quando ingere leite, queijo, chocolate, vai ter o desencadeamento da enxaqueca, tá? E a enxaqueca, ela é uma contração muito forte da musculatura. Geralmente ela é pulsátil. Por quê? Ela pega uma artéria e aí ela fica sentindo essa dor pulsátil, artéria temporal. E aí a gente faz a aplicação exata da toxina botulínica, do Botox, aquela mesma aplicação que a gente usa para ficar com a testa bonita. E a gente também aplica em pontos específicos do couro cabeludo e aqui dos músculos cervicais, aqui atrás do pescoço. E esse paciente evolui com uma melhora incrível da dor. Teru, é excelente, é uma excelente indicação. Eu adoro, porque os meus pacientes falam que dura aí mais ou menos 5, 6 meses e ficam sem dor. Eu tinha pacientes, Teru, que tinham enxaqueca diariamente e ficam aí sem dor. Ai, não posso imaginar a alegria dessas pessoas. Olha isso aqui, essa última aplicação que a gente está trazendo aqui, mas existem outras, tá, gente? AVC. Essa eu quero saber, doutora, porque você mencionou no começo do programa, né? Aquela musculatura que de repente enrijeceu, mas aí o Botox não seria para relaxar a musculatura? Parece até um pouco controverso. É uma ótima pergunta, Teru. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral. O AVC ele pode acontecer por 2 motivos. Ou por uma isquemia, ou seja, não chega sangue no cérebro e aí as células cerebrais morrem, ou até por um derrame de sangue cerebral, um vasinho que estourou ali e de repente extravasa sangue e aquela área do cérebro morre. Isso reflete diretamente no nosso corpo, né? Então, se você tem AVC de um lado, você pode ficar sem movimentar o outro lado, é invertido. E aí você pode ter uma retração da mão. E a mão, as pessoas que têm AVC e que têm acometimento, por exemplo, do membro superior, eles ficam com aquela posição retraída, porque eles não movimentam a musculatura. Aquela musculatura fica parada tanto tempo que ela vai atrofiando. E aí sim o Botox tem a sua indicação, porque ele vai tratar essa atrofia. Aquele músculo que fica bem retraído, ele vai relaxando. Isso possibilita que o paciente faça mais fisioterapia, porque se a gente tentar esticar um músculo que está atrofiado e retraído, o paciente vai ter muita dor. Vai até lesionar, né? Para. Exatamente. Porque o músculo já está atrofiado e está rígido. Quando a gente relaxa o músculo de forma obrigatória, ele libera. Legal, olha que legal. Agora, você vem falando aqui em alguns casos que a gente trouxe, doutora, sobre o Botox,
mais a fisioterapia. Então, estou imaginando que, em alguns casos, só a toxina botulínica não é suficiente. Precisa também estimular essa musculatura a trabalhar do jeito certo ou reabilitar essa musculatura, né? A fisioterapia, nesses casos, Teru, é essencial, porque ela vai permitir que o paciente consiga liberar a musculatura e ela vai poder fazer o treinamento, o exercício, até para essa musculatura, de repente, ir adquirindo alguns movimentos que ela já tinha perdido. E eu estou imaginando aqui que em alguns casos, doutora, de doenças importantes, como a esclerose múltipla também, existam talvez possibilidades de intervenção através da toxina, mas no momento adequado, né? Explica para a gente um pouquinho mais dessa relação entre a esclerose múltipla e a possível aplicação do Botox. Na esclerose múltipla, Teru, existe um bloqueio em que o paciente vai ficando fraquinho, entendeu? Então, pode começar com uma fraqueza em pálpebras, aí vai chegando no final do dia, ele vai gastando acetilcolina muscular e aí a pálpebra vai caindo, aí no final do dia ele fica fraco. Só que essa fraqueza, ela vai progredindo, tá? E aí, ela pode pegar as musculaturas mais importantes e aí, nesse estágio mais avançado da esclerose múltipla, em que você começa a ter as retrações, é que a gente indica a aplicação da toxina para conseguir relaxar a musculatura novamente. Olha que interessante. Vale a pena uma conversa com um especialista, como você pode perceber aqui com a doutora Cristiane, não eu escolho o tratamento, isso precisa ser discutido com o seu médico e também, em alguns casos, o médico vai precisar de um tempo para estudar, como a doutora acabou de mencionar aqui também, em alguns casos. Agora é o seguinte, doutora, quero saber se no caso de dor de cabeça, cefaleias, em que circunstâncias elas são indicadas. Porque é o seguinte, a gente fala aqui no Vida Saúde muito sobre mudança do estilo de vida. E às vezes a gente quer um atalho, quer um caminho mais curto, né? Ou seja, não quer mudança e quer tomar ou uma injeção ou uma cápsula mágica. Qual é a indicação da toxina botulínica para cefaleia? Na cefaleia, principalmente na enxaqueca, a gente tem essa indicação precisa, já é uma indicação clássica, em que a gente aplica e relaxa a musculatura. Mas o paciente também tem que fazer a parte dele de evitar aqueles fatores desencadeantes. Então, a mudança no estilo de vida, a ítero, é essencial. Ele precisa aprender a fazer um exercício físico, ele precisa evitar aqueles alimentos que o fazem mal, entendeu? Que desencadeiam, que são o gatilho da enxaqueca, e assim ele vai colaborar para que a duração da toxina botulínica seja ainda mais prolongada. Porque, gente, a toxina botulínica não é barata, ela é cara. E aí você tem que tentar otimizar o seu tratamento fazendo a sua parte. Muito bem, olha, acho que a doutora deixou aqui um recado final excepcional. Só queria voltar, doutora, frisando aqui a importância da escolha de um profissional adequado. A gente está próximo aqui de Black Friday, tem muita gente oferecendo gato por lebre, oferecendo milagres com aplicações. Quais são os riscos da aplicação errada, não só de uma substância similar, uma substância que promete alguma coisa que não cumpre, mas também do profissional adequado? Gente, os riscos são inúmeros. Por favor, pesquisem o profissional. Não caiam nessa de, vou procurar o melhor preço. Muitas vezes você tem aquele menor preço e é um preço totalmente incompatível, impraticável. Porque o que as pessoas fazem? Elas acabam diluindo a mais, ou elas acabam usando uma toxina sem qualidade e até sem experiência para aplicação, querem usar você de cobaia, vamos dizer assim, para testar, e aí as complicações realmente acontecem, né, Teru? Como eu disse, complicações, desde complicações estéticas até complicações funcionais para alterar a qualidade de vida. Você imagina uma pessoa que fica com a boca seca, não consegue produzir a saliva para conseguir uma mastigação adequada, ou uma pessoa que não consegue abrir a pálpebra para enxergar direito. Então, são complicações terríveis, né, para o dia a dia e que vão durar aquele tempão enquanto tiver a toxina botulínica. Por favor, procurem um profissional adequado e se você tem um desses problemas de saúde, você pode discutir no SUS ou no seu convênio para ter o reembolso dessa aplicação ou, de repente, para ter total financiamento, porque são aplicações de fins terapêuticos. Isso possibilita você de usar sem ter que desembolsar do seu bolso.
Olha que legal, valeu a pena essa conversa com a doutora Cristiane Kaffler aqui. Doutora, obrigada pelas explicações, obrigada por participar com a gente aqui no Vida e Saúde. E você que gosta da doutora, você que quer saber mais do trabalho dela, acesse o site Clínica Cristiane Kaffler, Kaffler com K, tá aparecendo aqui, ó. Ou então segue lá no Instagram, @doutora Cristiane Kaffler, e o doutora é abreviado, tá bom? Até a próxima, doutora. Até mais, Peru. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ó, legal esse papo, né? Se você quiser rever esse conteúdo, quiser compartilhar com seus amigos, com seus familiares, acessa lá no Instagram. No Instagram não. Pode ser no Instagram também, mas é melhor no YouTube. youtube.com/Vida e Saúde NT. A gente faz um intervalo agora, curtinho, na volta. O Dr. César tá com tudo, respondendo perguntas enviadas aqui dos nossos telespectadores. E ainda hoje tem essa deliciosa torta de legumes para você. Vida e Saúde volta já.